Boa tarde, companheiros e companheiras da Causa Operária TV. Estamos começando o Correspondente Internacional para a gente tratar aí de notícias ao redor do mundo, comentários políticos também, para que o pessoal público brasileiro saiba, né, o que realmente acontece aí pelo mundo, uma vez que os programas de notícias internacionais que a gente tem na TV, no YouTube, próprias editorias de internacional dos jornais são extremamente pobres, né, de um conteúdo minimamente crível, né, e de qualidade. Queria convidar vocês aí que já estão assistindo a curtirem o nosso vídeo do nosso programa, a deixarem também o seu comentário na transmissão ao vivo aí no chat, a compartilharem com todos os seus amigos nas redes sociais, Twitter, Facebook, Telegram, Instagram, e-mail, WhatsApp, nos grupos, páginas, mensagens privadas, para todo mundo aí conhecer a Causa Operária TV, conhecer a nossa programação 24 horas, 7 dias por semana. Se você não for inscrito no nosso canal, também inscreva-se, tem um botãozinho aqui embaixo do vídeo, está escrito inscreva-se, já são quase 90 mil inscritos, né? A gente está indo aí, caminhando para os 100 mil inscritos na Causa Operária TV. Do lado desse botão tem um botão Seja Membro, para você se tornar membro do nosso canal por apenas R$ 7,99. É uma contribuição financeira muito importante para a gente poder, né, garantir a qualidade dos nossos programas, garantir que a gente tenha uma programação 24 horas, uma programação fixa, uma programação com sinal para todo mundo poder assistir no YouTube, né, garantir os nossos equipamentos, os nossos estúdios, né, para a gente conseguir pagar também todas as nossas contas, todas as despesas, né, relacionadas aí ao funcionamento de um canal de verdade, né, de um canal caminhando para ser um canal profissional aí, revolucionário, anti-imperialista, comunista. Então, se você puder, seja membro também da Causa Operária TV. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre a questão da América Latina, né? A nossa companheira Márcia Chueri, ela tem a coluna no programa Conexão América Latina, mas como o programa acabou não indo ao ar na última terça-feira, a gente exibe agora no Correspondente Internacional com a Márcia Chueri, direto de Havana, em Cuba. Olá, hoje é 23 de fevereiro de 2021. Sou Márcia Chueri e falo direto de Cuba. Cuba está passando por uma demorada terceira onda da Covid-19 desde o início de novembro. Infelizmente, os números diários de positivos continuam altos. Além disso, embora a taxa de letalidade continue inferior a 1%, a verdade é que voltaram a ocorrer falecimentos por Covid. Até agora, já foram feitos aqui mais de 2 milhões de testes. Isso equivale a quase 20% da população do país. E na semana passada, inauguraram o laboratório da província de Guantánamo. Agora, todas as províncias da ilha têm pelo menos um laboratório habilitado a fazer testes da Covid. Isso representa um enorme esforço econômico, porque é feito enfrentando o bloqueio. Com o aumento de casos, decidiram estabelecer regras mais rígidas e mais fiscalização, inclusive com multas. O endurecimento se justifica, porque a principal razão para o aumento foi a infração individual dos protocolos sanitários, e se trata da proteção do direito coletivo à saúde. O que eu quero destacar é que desde o início da pandemia, as ações aqui, tanto sanitárias quanto econômicas e trabalhistas, tinham o objetivo de preservar a saúde da população. Qualquer pessoa com algum sintoma recebe atendimento imediato em hospital. Ninguém tem de ficar em casa. Se ficar doente, não perde o emprego nem o salário. Não há razão para ocultar e contagiar outros. Os casos de contágio acontecem porque as pessoas desobedecem às regras. Outra diferença em relação ao Brasil é que os agentes do Estado, em todos os níveis, municipal, provincial ou nacional, conciliam as ações e o discurso. Ninguém cria ruído. A comunicação é clara, as ações são coerentes. E claro que essas ações têm base científica. Os cientistas participam dos grupos de decisão.
E mesmo assim, estes dias soltaram uma fake news através do WhatsApp, dizendo que a Havana teria novas regras, muito mais rigorosas e até malucas, tipo não pode fumar nem ingerir nada em espaços públicos. Sabemos como funciona. A notícia chega por uma pessoa conhecida, por isso merece credibilidade e é feita para provocar indignação e mal-estar. Me faz lembrar um pouco as fake news que circulavam no final do governo da Dilma com esse mesmo objetivo. Como sabemos, essas são ações de guerra não convencional. Está tudo desenhado no Manual de Guerra dos Estados Unidos. E há outras ações acontecendo agora mesmo. Por exemplo, alguns cantores cubanos radicados nos Estados Unidos fizeram um vídeo chamado Pátria y Vida. O título faz referência ao lema Pátria ou Muerte, lançado por Fidel em março de 1960, após o ataque terrorista ao navio francês La Coubre. Esse navio trazia armas para a defesa da Revolução e foi explodido no porto de Havana, matando quase 100 pessoas. No discurso durante o enterro das vítimas, o comandante declarou que só havia essas duas possibilidades para os revolucionários cubanos: pátria ou morte. Como sempre, as ações dos direitistas de Miami tentam atingir exatamente os símbolos da revolução. Foi assim também quando sujaram com sangue de porco os bustos de José Martí ou os vídeos mostrando a bandeira cubana no chão de um banheiro. Eu não acredito que isso tenha o efeito que eles esperam, porque são também símbolos de Cuba. Minha impressão, vivendo aqui, é que são poucos os cubanos que podem achar graça nesse tipo de ação. Mas eles não fazem somente atos simbólicos. Nesta semana, foram detidos vários jovens entre 16 e 22 anos que jogaram pedras para quebrar vitrines e portas em estabelecimentos da cidade de Guantánamo. Os rapazes declararam, e saiu pela TV, que foram pagos por uma blogueira cubana de Miami que faz vídeos raivosos contra a revolução. Disseram quem os procurou, quanto lhes pagou, e um deles, que havia desistido de participar, contou que recebeu ameaças contra sua família para obrigá-lo. Ou seja, os métodos são realmente mafiosos. Essa intensificação das agressões deve estar relacionada com a mudança de governo nos Estados Unidos. Estão fazendo de tudo para que não haja nenhuma detente entre os dois países. Outro acontecimento destes dias comprova essa análise. Alguns membros do Partido Republicano mandaram mensagem a Biden para que não reabra a embaixada norte-americana em Cuba, alegando que isso poria em risco a saúde dos funcionários. Eles fazem referência a uns supostos ataques sônicos que a embaixada teria sofrido durante o governo Trump e que ele utilizou como pretexto para fechar a representação diplomática aqui. Por isso, os cubanos que querem viajar aos Estados Unidos agora têm de ir à Guiana para solicitar o visto, o que encarece muito os trâmites. Os tais ataques nunca foram confirmados ou explicados. E Biden também ainda não deixou claro qual é a sua posição quanto às relações com Cuba. Esperamos que sejam mais amenas que durante a gestão Trump. Bom, vamos a uma boa notícia. No dia 31 de janeiro, terminou o prazo de indicação para o Prêmio Nobel. O comitê recebeu mais de 200 indicações das Brigadas Médicas Cubanas Harry Reeve para o Nobel da Paz, mandadas de todos os continentes. A ação das brigadas durante a pandemia contribuiu muito para isso. Sua ação solidária e humanitária tornou-se muito mais conhecida porque foram cerca de 4 mil profissionais de saúde em 39 países e territórios do mundo todo na linha de frente do combate à doença. Como disse a Associação Cuba Linda, que foi quem começou a campanha, lutar por Cuba é lutar por um mundo melhor para todos. Por hoje é isso. Saudações socialistas. Saudações socialistas, a querida Márcia Chueri. Do lado de Cuba, em outra ilha do Caribe, o Haiti, o povo não sai das ruas contra o governo fantoche do imperialismo do presidente Juvenal Moïse. Mais uma grande manifestação
ocorreu nos últimos dias na cidade, né, na capital, Porto Príncipe. Vamos ver. Pois uma manifestação gigantesca aí do povo haitiano, né, contra todo o entreguismo aí do governo do Moïse. O povo haitiano, tudo bem, no Haiti, embora seja o país mais pobre, né, de toda a América Latina e do Caribe, ele teve poucas mortes por coronavírus, né? Mas, de qualquer forma, o vírus está atingindo o país, mas isso daí não impede, né, que a população totalmente revoltada com a situação entenda que o negócio é sair para a rua, né, para tentar derrubar o governo, porque se não tiver a ação política das massas, a situação não vai melhorar de jeito nenhum. O governo não vai dar nenhuma garantia para a população com relação à saúde, com relação aos direitos econômicos da população, né? Ainda no Caribe, só que já na América do Sul, a Venezuela anunciou a expulsão da representante da União Europeia do país. Isso daí foi anunciado ontem pelo ministro de Relações Exteriores, Jorge Arreaza, né? Em uma declaração aí para a imprensa, uma vez que a União Europeia ela anunciou novas sanções contra 19 funcionários do governo venezuelano. Já é a segunda rodada de sanções desse ano aqui do órgão imperialista contra o governo do país sul-americano, né? Dessa vez aqui as ações foram feitas supostamente pelo papel dessas pessoas aí em atos e decisões que minam a democracia e o Estado de Direito no país, ou como resultado de graves violações dos direitos humanos, disse a humanitária União Europeia, o Conselho da União Europeia, né, contra a Venezuela. O Jorge Arreaza, né, ele falou que isso daí é uma ingerência inaceitável, e ele questionou o seguinte: com qual autoridade eles acreditam que podem avaliar, reconhecer, desconhecer instituições de outros países? Um questionamento muito pertinente aí do Jorge Arreaza, que falou que é inaceitável esse tipo de intromissão nos assuntos internos da Venezuela, né? Uma demonstração aí de soberania por parte do governo venezuelano, né, que não aceita corretamente essas intromissões aí de um bloco imperialista, né, tentando decidir o que, na verdade, cabe ao povo venezuelano decidir, e não a um grupo de burocratas parlamentares, funcionários da União Europeia que estão a serviço de meia dúzia de banqueiros, né? Bom, essa daí é a posição da Venezuela. Vamos aguardar. Só para dar o nome aqui da diplomata da União Europeia, né? A embaixadora Isabel Brilhante Pedrosa, que é portuguesa. Isso daí mostra também que Portugal e Espanha, né, que são governados por partidos que se autodenominam, realmente oficialmente são, né, partidos socialistas, estão aí de cabeça na conspiração internacional aí do imperialismo contra a Venezuela. Bom, também temos a coluna, né, Crônicas de uma Inquilina, da Ilka Oliva Corado, que é poetisa guatemalteca, vive nos Estados Unidos, em Chicago, é imigrante indocumentada, né? Ela sempre envia a coluna dela para o Conexão América Latina. Dessa vez aqui a gente vai
exibir no Correspondente Internacional com mais um poema da Ilka Oliva Corado. ¿Qué tal están? Les saluda Ilka Oliva Corado. El poema que les voy a leer hoy pertenece al poemario Destierro, publicado por Ilka Editorial. Y es un poema que yo le dedico a Norma Romero, a su madre, a sus hermanas y a todas las mujeres que conforman el colectivo Las Patronas, que han dado ayuda a miles de migrantes que cruzan México buscando un lugar donde tener techo, tener comida, tener trabajo, donde salvar sus vidas en su trayecto hacia Estados Unidos. Este poema lo escribí para ustedes y se los dedico con mucho cariño, con mucho agradecimiento, con mucho respeto y como una reverencia al extraordinario trabajo que ustedes hacen con los migrantes. Aquí, una migrante como todos los que han cruzado por el comedor La Patrona. Las patronas, ellas son las de la voz unísona, las de erudición acomedida, las que alimentan en las vías a todo sueño trovador, las jilguerillas, la armonía del mediodía, cuando abraza más el sol, el yunque, el estero, la vid y la felicidad, el sustento vuelto abrigo, que al migrante del camino poesía regala. Sus madres, hijas y hermanas, campesinas, obreras, aldeanas, heroínas, compañeras, del poblado en cañaveral, son las patronas, las mujeronas, que nadie puede amedrentar, son las musas clandestinas que inspiran a continuar por los senderos siempre dignos de la solidaridad. Con mucho cariño para las patronas. Les saludó Ilka Oliva Corado con Crónicas de una Inquilina. Cuídense mucho e hasta la próxima. Muito obrigado, querida Ilka. Ela falou das patronas, né? As patronas são como se fossem as babás ou amas de casa, né? A própria companheira Ilka, ela tem uma experiência bem interessante a respeito disso. Bom, falando nos Estados Unidos, né? O tema principal do programa, inclusive, é que o humanista, progressista, democrata, uma pessoa de esquerda, né? O Joe Biden, ele que derrotou o fascismo nas eleições dos Estados Unidos e agora ele vai implantar o paraíso na Terra nos Estados Unidos. Esse paraíso não comporta imigrantes, né? Principalmente se forem imigrantes como a Ilka, né? Se forem imigrantes latinos. Uma política exatamente igual à política do Donald Trump. Tanto é que a desculpa é a mesma. O Biden, né, com o pretexto de que o coronavírus está destruindo os Estados Unidos, e realmente está destruindo os Estados Unidos, né, 500 mil de mortos, ele manteve aí a política de enjaular, né, crianças latinos, imigrantes ilegais que adentrarem nos Estados Unidos a partir de uma espécie de ordem de saúde pública intitulada Título 42, né? Ela permite que as pessoas que entrarem nos Estados Unidos de maneira irregular, né, de maneira não legal, ou mesmo de maneira ilegal, elas possam ser imediatamente expulsas do país. E não apenas não deportadas, porque para você ser deportado você precisa você passa lá por um processo, né, judicial. Nesse caso aí a pessoa sequer tem o direito de apresentar o caso dela para a justiça americana avaliar se realmente é necessária a deportação dela. Nesse caso é uma coisa automática. É o que o Donald Trump, né, fez no ano passado,
ou no ano retrasado, né, com o que ficou aí estampado aí nos jornais durante vários dias, até semanas, né, o que foi mostrado bastante aí na TV, na internet, de crianças em uma espécie de campo de concentração, né, para imigrantes, enjauladas realmente, impedidas de entrarem nos Estados Unidos e sendo expulsas do país. Aí o Joe Biden, ele acaba de manter, né, toda essa mesma política do Donald Trump, que ao fazer isso foi, né, chamado de fascista, de brutal, de desumano. Todo mundo quase derrubou o governo dele com notas de repúdio, né, mostrando como que se luta contra o fascismo, tudo mais. E aí a gente vê o Donald Trump, o grande fascista, sair do governo, só que a mesma política dele continua sendo aplicada pelo herói antifascista Joe Biden. Para a gente falar sobre isso, estamos aqui com a nossa comentarista Adriana Machado, direto de Nova York, nos Estados Unidos. Boa tarde, Adriana, tudo bom com você? Boa tarde, Vasco. Boa tarde, companheiros da TV Casa Operária. Isso aí. Prazer estar aqui de volta. Prazer é nosso. E aí, Adriana, está sendo repercutida essa medida do Joe Biden dando continuidade à política do Donald Trump? Eu acho que aos poucos as pessoas vão percebendo que o Biden não tem objetivo nenhum de mudar a política do Trump. Inclusive porque, na verdade, foram os democratas que começaram com essa ideia de colocar crianças em jaulas e separar as famílias, né? Essa política ganhou muita... ficou famosa com o Trump, mas na verdade começou com os democratas, com o Biden. Então ele continua, e agora eles anunciaram a abertura dessa nova prisão de crianças e adolescentes no Texas, para 700 crianças e adolescentes. E apesar de toda a propaganda de falar que vai mudar o sistema fascista do Trump, eles estão fazendo a mesma coisa. A única diferença é que agora, quando as crianças chegam nessa nova prisão, tem uma sala com borboletas e uma faixa falando bem-vindo. Continua sendo uma prisão, as crianças não podem sair, continuam morando em tendas com nomes do exército, Alfa, Eco, os nomes das tendas é tudo do exército, né? Não, As só... pessoas... Desculpa, mas essa... É bem expressivo, né? As crianças entrarem ali numa jaula onde está uma borboletinha escrito bem-vindo, né? Típica... Isso daí ilustra bem o que é a política dos democratas, né? Aquele negócio de você soltar bombas pelos aviões, só que são bombas coloridas, né? A diferença deles para os republicanos. A criança entra num campo de concentração, tem uma borboletinha ali escrito bem-vindo, que não vai mudar absolutamente nada. É igualzinho o desenho do J. Camilo. Eles até fizeram aqui, copiaram aqui, fizeram igual. O avião soltando bomba do Trump e o avião soltando bomba com a faixinha de flor. Então é a mesma coisa. As crianças continuam presas, continuam separadas das famílias, mas agora tem borboleta na parede, faixa de bem-vindos. É bom lembrar que já tem muito tempo já vem se falando que essas crianças vêm sofrendo abusos nas prisões, inclusive abuso sexual, sistematicamente. São várias as denúncias de crianças e mulheres que sofrem abusos nessas prisões que eles estão criando, que na verdade algumas são até privadas. O Biden
essa coisa, quando ele entrou, ele assinou um tanto de decretos, né, para falar que ia mudar depois do Trump. Ele, inclusive, assinou um decreto de moratório que não podia deportar as pessoas, e logo depois foram deportados 72 pessoas para o Haiti, inclusive um bebê, várias crianças. Então, tudo que ele está fazendo, como a gente já tinha falado antes, é maquiagem, é propaganda, a política dele é a mesma do Trump, e isso está ficando bem claro. E no Texas tem várias dessas prisões. O Biden começou com essa campanha, com a Crime Bill, a lei do crime de 1994, que colocou milhões de pessoas na cadeia. No Texas tem várias dessas prisões. E depois a gente pode falar de como que esse pessoal sofreu quando teve a queda da eletricidade lá no Texas. Ah, verdade. Vamos falar já já, mas só a respeito ainda desses campos de concentração das crianças, né? A medida diz que as pessoas devem ser expulsas imediatamente. Os campos de concentração são para aqueles que eles não conseguem expulsar imediatamente, né? E são no total até agora 445 mil pessoas na ordem de serem expulsas dos Estados Unidos, e no mês de janeiro foram 62.385, o que é o segundo maior número mensal desde março do ano passado. O maior número foi em outubro, com 63.006 casos. Então, logo no primeiro mês do Biden, ele já quase bateu ali o recorde do Trump em número de expulsões, e são todos 99,99% vindos do México, né? Tem também isso daí com relação aos que vêm do Canadá para os Estados Unidos, mas é um número muito baixo, né? Uma vez que a situação no Canadá é muito melhor do que a situação na América Latina. Você tem mais alguma coisa a respeito disso, Adriana? Ou você já quer falar do que está acontecendo no Texas? Não, eu só queria acrescentar que a maioria dessas pessoas que vêm do México são pessoas que passam pelo México vindo do Haiti, da Guatemala, além das pessoas que vão do México, são pessoas que vêm de outros países da América Latina, que estão sofrendo nos países delas de origem com o golpe que os Estados Unidos promovem em todos esses países. Então, todos esses governos que foram colocados no lugar dos governos nacionalistas, que estavam, pelo menos, tentando, igual o Lula estava fazendo, de dar saúde, moradia, o mínimo para a população, os Estados Unidos fizeram uma campanha imensa e promoveram golpe em vários países, e as pessoas nos próprios países são perseguidas, têm dificuldade, e isso que faz elas quererem vir para cá. E por isso que elas passam pelo México e tem a maior quantidade de gente vindo de lá. Exatamente. Adriana, então vamos falar do que está acontecendo no Texas, né? Porque nos Estados Unidos estava tendo em vários lugares grandes ondas de nevasca, né? E tudo mais. Isso daí fez com que em alguns estados a situação ficasse meio complicada aí com relação às pessoas, principalmente com maior vulnerabilidade social, né? Mas o que está acontecendo no Texas é ainda mais preocupante, né? Porque são, sei lá, cidades inteiras aí sem aquecimento, né? Sem energia, tudo mais, no meio de um clima que está congelante aí para a população de várias cidades, inclusive em Austin, né? A situação ficou bem complicada, começando com a tempestade de neve, que foi muito intensa e diferente, né? Não normal, o tempo ficou muito frio, caiu muita neve,
mas não era para ter essa catástrofe que teve lá. Foi uma catástrofe que aconteceu. O Texas é um estado rico. A gente lembra daqueles filmes, eu não sei o nome em português do Giant, com James Dean, a Elizabeth Taylor, que é o filme sobre o petróleo, começo, como que os cowboys foram achando petróleo nas fazendas, e começou a riqueza das grandes companhias de petróleo no Texas, né? Então a gente tem essas empresas enormes, a Exxon, que era a Esso, os Rockefellers, todos vieram da indústria do petróleo do Texas. E a gente lembra também do Bush, né? O Bush, antes de ser presidente, o George Bush, o filho, ele foi governador do Texas. Ele começou, aliás, não, ele continuou, ele implementou com mais firmeza a desregularização das indústrias do Texas. Então, é como se fosse as indústrias não têm que pagar imposto, não sofre fiscalização, os trabalhadores pagam meio imposto. Então, é a questão do Estado mínimo que foi colocado lá, e isso separou o sistema elétrico de eletricidade do Estado, tiraram ele da rede nacional. Então, o Texas ficou com a eletricidade só do Estado. Não, a rede deles não é ligada ao Estado, à rede federal. Então, a gente veio com esse processo, a gente teve aquele escândalo da Enron, não sei se você lembra, acho que foi nos anos 90, que uma empresa enorme de energia que fez várias práticas de corrupção em Wall Street. Então, está intimamente ligada à indústria do petróleo, Wall Street e o Texas. E essa ideia de Estado mínimo e de não regularização. Então, o que aconteceu foi que as redes não foram... igual teve em Brumadinho, que as empresas viram que a barreira ia explodir, mas era mais barato deixar explodir do que consertar, deixar explodir e pagar a indenização para quem sofrer. As companhias do Texas estão com a mesma coisa, elas não têm obrigação nenhuma de garantir o serviço, de garantir a segurança das pessoas, é totalmente desregularizado, a empresa faz o que quiser. E elas não prepararam para o inverno, porque como não tem muita tempestade de neve lá, eles não prepararam. Então a rede toda parou de funcionar. E isso foram milhões de pessoas sem eletricidade, casas pegando fogo, não tinha água, as pessoas não tinham água para beber, porque a água geralmente bebe da torneira e os canos explodiram. As pessoas... teve criança morrendo de frio, morrendo mesmo. Foi lá fora, viu a neve pela primeira vez, voltou para o trailer que ele morava e morreu de frio. Teve família morrendo, tentando aquecer dentro do carro e morrendo com o gás carbônico. Então, assim, foi uma catástrofe. E teve um prefeito de uma cidade do Texas que eu acho que mostra muito bem o que os políticos e os presidentes dessas companhias têm a ideia dele sobre o que aconteceu. Ele falou: eu estou cansado das pessoas pedindo ajuda para o governo. A prefeitura não deve nada a ninguém. Apenas os fortes sobreviverão. E ele escreveu isso contra os governos socialistas também. Então, as pessoas foram deixadas sem energia, sem água, sem aquecimento, e ninguém fez nada. Nas prisões, como o Texas, a gente está falando aqui que tem várias prisões lá, teve prisão que estourou o cano, tinha...
a água da privada para tudo quanto é lado na prisão, as pessoas sem comida, a comida que eles davam para eles era carne sem cozinhar. Então, assim, um horror, o capitalismo sem limites, o Texas que já vem com essa política de desestatização. Você vê, tem várias companhias. O Elon Musk agora está lá no Texas, está em Austin, tem várias companhias de tech indo para lá, justamente por isso, porque não tem regularização, mas a gente vê aí o resultado da falta de apoio do governo e do que o capitalismo é capaz. As empresas não só não se responsabilizaram, como ainda tem as contas, elas são feitas no estilo Uber. Quando tem mais demanda, fica mais caro. Então, como a maioria não tinha eletricidade, quem teve eletricidade ficou com uma conta de luz de $16 mil. E é legal, eles passaram isso, as companhias fizeram isso ser legal e a gente está vendo aí o resultado. Uma outra coisa, né? Eu acabei de ler aqui um artigo do Glenn Greenwald, né? Que ele publicou no blog dele, na plataforma Substack, que ele começou a levar adiante, né? Depois que ele foi censurado e demitido e se demitiu, né? Do Intercept. Ele denuncia que os congressistas democratas eles estão executando aí propostas de censura massiva nas redes sociais, e não apenas nas redes sociais, mas também no próprio sinal de televisão. Ele fala que uma das principais prioridades dos congressistas democratas é a censura de vozes divergentes. Por quê? Porque eles estão utilizando a desculpa de teorias da conspiração, desinformação, discurso de ódio por parte de canais da extrema-direita para banir esses canais, não só nas redes sociais, páginas, blogs, canais no YouTube de extrema-direita, como até mesmo a grande imprensa, né, capitalista, profissional, tradicional, de extrema-direita, como a própria Fox News, né? E eles citam exatamente a Fox News, entre outras, Newsmax e OANN, que eu não conheço. 3 grandes outlets, né? 3 grandes meios de comunicação da extrema direita. E tem um trecho aqui que o Greenwald ele fala: 2 antigos, né, tradicionais aí, membros do Comitê Democrata no Congresso, além dos republicanos mesmo, né, mas na verdade aqui falando dos democratas, eles enviaram cartas para 7 grandes provedores de serviço de TV a cabo dos Estados Unidos, dentre eles a famosa AT&T, assim como distribuidores de TV a cabo também na internet, como o caso da Amazon, da Apple, da Google, pedindo para que eles, entre outras coisas, falassem, né, o que eles fizeram para prevenir a suposta desinformação desses meios conservadores antes e depois das eleições que acabaram de ocorrer nos Estados Unidos. E, diante disso, exigindo a própria remoção aí de vários canais, inclusive, como eu disse, grandes canais como é a Fox News,
das emissões via satélite ou por cabo, né? O que o Glenn Greenwald denuncia que vai contra a primeira emenda da Constituição norte-americana, que é a respeito da liberdade de expressão, liberdade de imprensa, tudo mais. E nesse artigo aqui ele ironiza, né, que todo mundo falava durante o governo Trump que ele era a grande ameaça à liberdade de imprensa, né? Mas o Trump nunca conseguiu fazer nada contra a liberdade de imprensa. Agora, em 2 meses do governo Joe Biden, a gente acabou de falar aqui do cara aprisionando crianças, né, e expulsando essas crianças e adultos, logicamente, imigrantes dos Estados Unidos. Os próprios congressistas democratas também já começam a atacar a liberdade de expressão, supostamente contra a extrema-direita, né? Mas que a gente sabe que isso daí, na verdade, significa derrubar qualquer tipo de liberdade de expressão que é garantida pela Constituição dos Estados Unidos, né? O primeiro ponto da Constituição dos Estados Unidos, primeira emenda, é justamente a questão relacionada à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa. Adriana, relacionando também o que está acontecendo aqui no Brasil com os Estados Unidos, a gente vai ter nesse sábado agora, dia 27, né, os atos nacionais aqui no Brasil pela restituição dos direitos políticos do ex-presidente Lula. Vai ter ato em São Paulo, no MASP, no sábado à tarde, e no mesmo horário, em frente ao STF, em Brasília. Vai ter nos Estados Unidos, vai ter alguma coisa também? Vai sim. A gente está tentando organizar, estamos organizando aqui em Nova York e em Boston. Entramos em contato com vários grupos de brasileiros. Aqui em Nova York, o Defend Democracy in Brazil está organizando um ato com a gente. Em Boston, o Comitê de Luta contra o Golpe está organizando junto com o Comitê de Luta do PCO lá de Boston. Aqui em Nova York, a gente vai estar na Union Square às 3 horas da tarde, no dia 27, sábado. Lá em Boston, eles vão estar na Harvard Square, também às 3 horas. E a gente está querendo mostrar para o mundo de novo que a Lava Jato é uma fraude, que o Lula é inocente, que ele deve ter os seus direitos políticos restaurados e que ele deve ser candidato e que é o único jeito da gente lutar contra o golpe. Então, estamos organizando esses eventos e estamos organizando também na sexta-feira, amanhã, né, 8 horas da manhã, uma webinar dos comitês de luta com a presença do Toninho, aí do PCO, o vice-presidente do PCO, Antônio Carlos, amanhã, 8 horas da manhã. Vamos ver. Bom, só já que você falou do webinar, né, vai ser amanhã às 8 da manhã, vai ser transmitido aí na página de Facebook da COTV, do PCO, né? Vai durar 2 horas, das 8 da manhã às 10. Vão convidados, como a Adriana falou, o Antônio Carlos Silva, né, que é apresentador aqui do resumo do dia e do resumo da semana, colunista também da COTV e do Diário Causa Operária. A Hilda Figueiredo, presidente do Conselho Português para a Paz e Cooperação. O Plínio Prado Júnior, filósofo e professor do Departamento de Filosofia da Universidade de Paris 8. E, além disso, vai ter também um convidado do PT a confirmar para essa atividade. Vocês podem assistir, então, às 8 da manhã, na página do PCO, no Facebook, e depois, amanhã ainda, a gente vai exibir na nossa programação da COTV também o debate. A gente tem o vídeo anunciando o ato em Nova York aí que a Adriana falou. Vamos mostrar.
Isso aí, bem legal. Então, no Brasil, São Paulo, Brasília e também nos Estados Unidos é o Dia Nacional e Internacional aí de luta pelos direitos políticos do ex-presidente Lula nas ruas, atos convocados e organizados pelos comitês de luta, para a gente dar o pontapé inicial aí em 2021 da luta pela restituição dos direitos políticos do Lula, para que Lula possa ser candidato e que a população possa votar no ex-presidente Lula para presidente em 2022, campanha aí dos comitês de luta. Então assistam amanhã às 8 da manhã o webinar debatendo aí, fazendo um esquenta para o dia 27. Se você está em São Paulo ou próximo a São Paulo, venha para o MASP às 3 da tarde. Se você estiver mais perto de Brasília, pode ir para frente do STF no mesmo horário. E se você estiver nos Estados Unidos, em Nova York, pode participar aí na Union Square também às 3 da tarde. Bom, a gente vai ficando por aqui. Deixa eu agradecer, não posso esquecer de agradecer ao pessoal que acompanha o chat aqui. A Monique FC está aqui, a Elizabeth Novi, o Arthur Freitas, Carla Silva, nossa correspondente em Birmingham, na Inglaterra também, envia um super sticker, enviando um beijo de coração. Valeu, obrigado. A Romaria está aqui com a gente também. Queria agradecer a todo mundo pela participação, por assistirem aqui o nosso programa e agradecer principalmente a Adriana pela sua participação. Adriana, bem legal ter você aqui sempre com a gente. Até a próxima, viu, Adriana? Obrigada, adorei. Beleza, então. Tchau também para todo mundo. Vocês agora continuem assistindo a programação da COTV. Vem aqui logo em seguida o J5. Até mais.